Boa noite. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse mês tem uma palavra profética sobre esse ministério, sobre essa igreja, graças a Deus, que é o tempo de nos alegrarmos. E algo que o pregador que ministrou no culto profético, ele deixou bem evidente durante a pregação, é que todo o propósito existe um processo para ele se cumprir. Então aqui a gente possa viver em alegria, irmãos. Nós já passamos por processo, estamos passando por processo, iremos continuar passando por alguns processos. Mas o importante é a gente já enxergar o propósito, independente do que o processo está nos causando, amém? Se o processo estiver causando dor em determinado momento, a gente tem que entender que o propósito pelo qual aquela dor que nós estamos sentindo, ela é bem mais prazeroso, bem mais satisfatório do que aquela pequena dorzinha que nós estamos sentindo. Você entende? Às vezes aquilo que parece tão grande, a dor, a dificuldade, ou às vezes algumas situações estão acontecendo que parecem difíceis, parecem tão grandes, mas quando nós olhamos para o propósito, para aquilo que Deus falou, que Ele tem para as nossas vidas, aquilo lá fica tão pequeno, aquilo lá se torna tão invisível, se torna algo assim que de tão pequena importância perto daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, amém? Eu iria iniciar de outra forma, mas quem manda aqui é o Espírito Santo, amém? Ele faz do jeito que Ele quer. A gente só se prepara, irmãos. A gente lê a palavra, a gente prepara o esboço. Não tem problema nenhum, irmãos, você escrever aquilo que você quer falar, aquilo que Deus fala com você. Não tem problema nenhum você usar um bloco de notas, você se preparar. Mas quando chega aqui, irmãos, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente se alimenta da palavra, a gente coloca à disposição do Espírito Santo para Ele fazer da forma que Ele quer, né? João capítulo 8, versículo 56 vai dizer assim, irmãos, preste muita atenção, a gente está no Novo Testamento e a gente vai falar de um homem lá no início de tudo, lá no Velho Testamento, né? João 8, 56 diz assim: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia e o viu e alegrou-se. Aleluia. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Pode ser Pai, no nome de Jesus. Eu te rendo graças, Pai, pelo Teu Espírito, Pai, derramado sobre nós, o Teu Espírito habitando em nós. Pai, eu dou total liberdade para o Espírito Santo que provém do nosso Pai, para que Ele possa agir aqui nessa noite. Pai, eu coloco à disposição toda a ferramenta que há dentro de mim, no meu interior, toda a ferramenta que está em minhas mãos nessa noite, Pai, para que o Teu Espírito tenha liberdade de usá-las, Pai, conforme Ele quer, da forma que Ele quer, para que nós possamos ser, Pai, alcançados pela Tua palavra, moldados pela Tua palavra, Pai, que haja em nós uma mudança, que haja em nós transformação, Pai, se houver tristeza no nosso meio, seja transformada em alegria, se houver enfermidade, seja transformada em cura, em saúde divina que provém do Senhor, Pai, toda a incredulidade caindo por terra, Pai, todas as pedras sendo jogadas ao chão, Pai, porque o Senhor, Pai, está nesse ambiente, Pai. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito, Pai, está se manifestando, Pai, nesse exato momento, neste ambiente, através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Irmão, Jesus está falando aqui no Evangelho de João, aqui quem está falando é Jesus, amém? Ele diz assim: o vosso Pai exultou por ver o meu dia, e Ele viu e se alegrou. Glória a Deus. Irmãos, todos nós que temos um conhecimento bem raso de Bíblia, a gente sabe que Abraão, ele não viu Jesus. A gente sabe que Abraão não caminhou com Jesus aqui na terra, porque ele veio bem antes de Jesus. Mas quando Deus chamou Abraão, quando Deus falou sobre a descendência de Abraão, quando Deus começou no processo
do propósito que Ele tinha comigo e com você, ao usar a vida de Abraão, porque nós somos a descendência de Abraão. Abraão conseguiu ver o Senhor, e ele se alegrou, mesmo sem ver Jesus fisicamente, sem ver o propósito ali fisicamente, entre os olhos dele. O próprio Jesus diz, ele quis tanto, ele exultou tanto, que quando ele buscou, entendeu o que estava acontecendo, conseguiu enxergar pelos olhos da fé, e ele me viu, e ele se alegrou. Para a gente entender, irmão, vamos lá para Gênesis, amém? Gênesis no capítulo 12, é o momento exato, onde Deus fala com Abraão. Gênesis capítulo 12, no versículo 1 em diante, vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão, que na verdade era Abrão ainda, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas, diga assim, todas as famílias da terra. Amém? Irmão, aqui a gente pode ver, a gente leu 3 versículos, amém? No versículo 1, a gente vê Deus falando com Abraão. E quando Deus fala com Abraão, Ele fala sobre o processo com Abraão. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, Abraão, e da tua parentela, sai da casa do teu pai, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui Ele está falando o que Abraão deveria fazer. Ele está falando do processo, do propósito que Deus tinha com ele. E no versículo 2, Deus já começa a falar sobre o propósito. Ele fala assim: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive as nossas famílias. Glória a Deus. Irmãos, é muito fácil a gente olhar para esse texto e temos uma Bíblia hoje para a gente entender tudo o que aconteceu depois disso. Mas Abraão, ele estava ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Abraão estava tendo a revelação de um Deus todo-poderoso pela primeira vez. Glória a Deus. Quando você ouve ou você encontra alguém pela primeira vez, é muito difícil você confiar naquela pessoa. E Abraão nem viu Deus, ele só ouviu a Deus. Mas a Bíblia toda, ela começa dizendo assim: Deus disse. Lá em Gênesis, Deus disse, o que aconteceu? As coisas começaram a ser criadas. E Deus disse isso e aconteceu. E Deus disse aquilo e aconteceu. E Deus disse aquilo. E a Bíblia diz que Deus disse a Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus. Eu imagino Deus falando com Abraão escutando aquela voz. Abraão, ele já tinha todo um caráter formado. Abraão já tinha costumes formados. Para você entender o contexto dessa história que nós estamos falando, naquela época, aquele povo adorava muitos deuses pagãos. E um dos deuses pagãos que aquele povo adorava era Moloque ou Meleque, onde crianças eram ofertadas a ele para serem queimadas. Se você for um pouco espiritual, você já vai começar a entender o contexto do que Abraão estava acostumado a viver. E quando Abraão dá um passo e começa a caminhar com o Senhor, a gente sabe que lá na frente, lógico que a gente sabe que está representando a Jesus, ele pede o Isaac, o primogênito. Só que imagino eu que quando Deus pede Isaac para Abraão talvez já estivesse feliz das coisas que estivesse vivendo com Deus, da prosperidade, já caminhando com o Senhor, já fazendo aquilo que Deus estava direcionando ele, as coisas estavam acontecendo. Por quê? Porque Deus disse que iria acontecer.
me dá o Isaac, me dá o seu primogênito. Eu imagino que aquilo fez Abraão voltar no tempo, fez Abraão retroceder e pensar de todo o costume que os antepassados dele já faziam, que aquele povo naquela época fazia, de entregar as crianças a um Deus pagão. E talvez na mente de Abraão falou assim: olha, eu imaginava que o Deus que está me dando prosperidade, eu imaginava que Deus que está fazendo tudo isso na minha vida, não ia pedir para mim fazer a mesma coisa que aquele povo pagão está fazendo, queimando crianças, ofertando crianças. Irmãos, não é diferente hoje na nossa vida. Tem muitas coisas acontecendo que Deus falou que faria, porque Deus disse que faria na nossa vida, e de repente quando Deus pede algo parecido com o que o mundo faz, nós oscilamos, nós voltamos, retrocedemos, e a nossa mente que já foi renovada, ela volta a ser o que era. Quantas vezes nós somos confrontados, quantas vezes Deus pede algo que é parecido com as coisas que o mundo pede, mas não é o mundo que está pedindo, é Deus que está pedindo. E quando Abraão chega lá, e ele já prepara o altar, ele já deita o menino, ele já preparou a lenha. Quando ele pega a faca para matar aquele menino, para entregar a ele, o Senhor envia o cordeiro. Glória. O Senhor envia a provisão. Aleluia. Se Abraão tinha alguma dúvida, irmãos, de que o nosso Deus é parecido com qualquer outro Deus pagão desse mundo, nesse dia acabou. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você. Se Deus disse que a alegria dele é a nossa força, realmente é a nossa força. Se Ele falou que Ele tem uma vida de bênção e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, a nossa família tem que ser abençoada, tem que haver alegria. Porque se tiver alguma sombra de dúvida, Jesus já veio, irmãos. Tudo aquilo que era costume, tudo aquilo que eles faziam, que confundia aquele povo, que não levava aquele povo para lugar nenhum, o nosso Deus fez praticamente igual. Mas a diferença é que o nosso Deus, Ele tem o poder para mudar situações. O nosso Deus, Ele tem o poder de mudar histórias. O nosso Deus, Ele tem o poder de nos oferecer algo que o mundo não pode oferecer, que um Deus pagão não pode oferecer. Glória a Deus. Deus disse que Ele iria fazer na nossa vida. Certa vez, em 2 Coríntios 12, 7, Deus falou também com o homem. Ele disse algo para um homem, que não era qualquer homem, que era exatamente Paulo. Paulo se encontrava na mesma situação que Abraão. Ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus fisicamente, mas ele viu Jesus de uma forma que nenhum dos apóstolos viram. Ele operou com uma autoridade que nenhum dos apóstolos operaram. Por quê? Porque Paulo creu no Cristo. Aleluia. E pela fé ele viu. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que me tirasse de mim, e Ele porém me disse: a minha graça é suficiente. Ele porém o que? Disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então eu sou forte. Glória! Novamente a gente vê Deus dizendo algo. E Paulo chega diante do Senhor e ora e diz para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse enviado de Satanás que fica me atormentando. Eu já pedi 3 vezes para o Senhor. E a resposta de Deus é assim: e Deus disse: a minha graça é suficiente para você. Aleluia! Irmãos, muitas vezes a gente prega aqui, a gente fala sobre a graça de Deus, e talvez pareça algo simples, mas Paulo estava passando por grande aflição, por tormento, perseguição. Ele mesmo está falando que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo, porque não aguentava mais.
E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Irmãos, Paulo naquele exato momento ele agarra aquilo que Deus disse, assim como Abraão agarrou lá atrás o comando do Senhor. E um pouco abaixo Paulo vai dizer assim: por Cristo alegro-me nas minhas fraquezas, nas privações, nas perseguições, das angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Ele entendeu que não era o momento que nós estamos nos achando, não era o momento que nós estamos nos engrandecendo, não era o momento que nós estamos achando que com a força do nosso braço, com a nossa estrutura, com a nossa paternidade, com o nosso dinheiro, com o nosso carro, com a nossa posição, que nós somos fortes. Não, é na nossa fraqueza. E Paulo fala assim: então eu me alegro, porque quanto mais eu me alegrar, mesmo na tribulação, no problema, na aflição, é onde o Senhor vai me fazer forte. Então o que Paulo está nos ensinando? Ele falou assim: olha, está passando por problema, se alegra, está na dificuldade, se alegra, está preso, se alegra, está sofrendo, se alegra, porque é na sua fraqueza que Deus vai agir, é na sua fraqueza que Deus vai operar, é na sua fraqueza que Deus vai te fazer forte. Processo para um propósito bem maior. A maioria dos cristãos, quando aceita Jesus, acha que vai ser mil maravilhas. Eu tenho uma notícia boa para te dar: não vai ser. Irmãos, e por não ser, é que você vai aprender. Porque se fosse, você não ia aprender nada. Porque se tudo fosse mil maravilhas, né? O pastor falou aqui, né? Nós estamos entrando na estação da primavera. Irmãos, andar nessa estação, né? Falando assim, do ambiente da terra mesmo, é mais gostoso, é mais bonito. Você vê as flores saindo, as árvores, nós temos chuva, nós temos frutas, fica algo mais prazeroso de se olhar. E na nossa vida não é diferente. Só que em cada estação da nossa vida, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Não tem como Deus proporcionar para você coisas maravilhosas se quando você está na sua fraqueza você murmura. Não tem como Deus providenciar coisas boas para você se quando você está na dificuldade você murmura. Mas quando você está passando pela prova, pela dificuldade, pela opressão, pela perseguição e tudo mais, e você começa a se alegrar, irmãos, as coisas mudam. A estação da sua vida muda. As coisas começam a melhorar. Você começa a ver as coisas de outra forma. Você enxerga de outra forma. Pode estar uma sequidão, mas aí você olha, você consegue enxergar o fruto. Você pode estar andando pela rua, já ter tropicado, já ter chutado a cama quando acordou, e você glorifica. O seu dia é diferente. Aleluia. A estação das nossas vidas, irmãos, elas não são regidas por governos aqui, mas elas são regidas por governos celestiais, por propósitos bíblicos. E uma delas é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. E eu sei que cada um de vocês, irmãos, tem plantado coisas maravilhosas. Eu sei que cada um de vocês, mesmo na pouca força, plantou alguma coisa boa. E se tem uma palavra profética, que esse mês é um mês de se alegrar, irmãos, já começa a se alegrar pela colheita. Começa a se alegrar por aquilo que você plantou. Traz a memória. O pastor falou algo aqui de reivindicar coisas. Irmãos, chega diante de Deus e sua oração fala: Senhor, eu sei que a tua palavra, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é fiel, eu sei que ela se cumpre. Pai, lembra daquele dia que eu plantei isso? Senhor, eu quero colher isso. Começa a reivindicar ao Senhor aquilo que você plantou, traz à memória aquilo que você plantou, as coisas boas. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Porque é no processo que Deus vai desenvolver o relacionamento, amém? E o nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele é muito importante. O nosso relacionamento com Deus vai nos direcionar, assim como Deus direcionava Abraão, amém? O primeiro ponto que Abraão deixa bem claro para a gente é a importância de ouvirmos a voz de Deus, mesmo sem conhecê-lo. Muitas vezes Deus fala,
Muitas vezes Deus pede, muitas vezes Deus se manifesta de alguma maneira nas nossas vidas e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. É falta de relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, irmãos, quando Ele fala, você sabe que é Ele. Quando nós nos relacionamos com Deus, a gente ouve a voz dEle, a gente sabe que é Ele. A gente percebe no Espírito quando é Ele. A gente está andando na rua, olha às vezes para um morador de rua, a gente consegue ver Ele. Tem uma passagem na Bíblia que diz que prepararam o jantar, um convite para Jesus ir lá. E muitos bateram naquela porta. E aquela pessoa que abriu a porta, o anfitrião, dono daquela casa, não conseguiu perceber que era Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus se manifestou pelos profetas, pela lei, enviou o seu Filho, e agora o Espírito. Então Deus está tentando criar um relacionamento comigo e com você de todas as maneiras, porque Ele nos ama, porque Ele tem um propósito para mim e para você. A segunda coisa que é bem perceptível quando diz: Abraão, deixa a tua terra. Quando Ele diz para Abraão deixar a terra dele, Ele está falando: Abraão, é necessário que você saia deste lugar que você está vivendo. Abraão, é necessário que você se desprenda desse território que você está. Abraão, é necessário você abandonar essa terra onde os deuses pagãos estão recebendo ofertas, onde esses deuses pagãos estão sendo adorados. Tem uma passagem muito interessante que subiu muito forte no meu espírito agora, se eu não estiver enganado, é em Marcos 8, que fala sobre o servo de Betsaida. Jesus entra na aldeia, Jesus pega na mão daquele servo e tira ele para fora da aldeia. E quando chega lá fora da aldeia, Jesus faz barro, faz lobo, cura aquele servo, pergunta para aquele servo: você está vendo alguma coisa? Ele fala: eu estou vendo homens como árvores, como se fossem árvores. Irmãos, quando o Senhor nos pede para sair de um determinado lugar, da nossa zona de conforto, Ele nos coloca para fora, é porque Ele quer operar milagre na nossa vida, é porque Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, que é impossível de Ele fazer onde Ele não é adorado, que é impossível de Ele fazer aonde o mover não está voltado para Ele. E quando aquele servo é tirado para fora, ele é curado, Jesus fala assim: agora vá para a tua casa, não volte mais para este lugar. Irmãos, para de ficar pedindo esmola em ambientes onde nosso Deus não é adorado. Aleluia. Tem uma passagem, lembra dos cachorrinhos? Uma moça chega diante de Jesus e fala: o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode resolver minha causa. E Jesus fala assim: não é certo e não é justo que eu pegue pão que é para filho. Não é justo e não é certo que eu pegue pão que é para filho, que está sentado à mesa com o pai, e entregue para os cachorros. Mas aquela mulher diz o quê? Ela provoca um milagre, ela provoca algo. Ela fala assim: Jesus, se os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor, o que essa mulher está dizendo? Ela fala: Jesus, eu reconheço quem tu és. Jesus, eu sei quem tu és. Jesus, eu sei o poder que opera em você. Jesus, eu me submeto à sua autoridade. E um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito já é o suficiente para a minha vida. Aleluia. Irmãos, a Bíblia era regida por princípios. Nós estamos assentados à mesa. O que Deus tem para nós é um alimento que supre todas as nossas necessidades. Tem muitas pessoas lá fora buscando esmola, buscando coisas pequenas que precisam para a sua vida, sendo que tem um banquete gigantesco preparado para as nossas vidas.
E quando Deus pede para Abraão sair, é nítido de que Deus quer se revelar a Abraão, porque naquele lugar era impossível. E quando o Abraão entende que Deus está falando com ele, e Deus tira ele, que ele decide caminhar com o Senhor, as coisas começam a acontecer. Amém? E o primeiro princípio que eu entendo do que Deus faz quando nós saímos de determinados ambientes, no processo da nossa caminhada, Deus ele nos tira do ambiente que não nos favorece nada, Ele nos tira do ambiente que não nos acrescenta nada, para nos colocar no ambiente do seu favor, da sua provisão e da sua graça. Will, o que você está falando, irmãos? Todos nós aqui, a maioria, viemos do mundo. Nós tínhamos o nosso pai, tínhamos a nossa mãe, nós já tínhamos, a maioria de nós, o nosso caráter formado, nós já tínhamos alguma coisa que nós adorávamos. Nem todos aqui vieram de um berço cristão, nem todos aqui se converteram quando eram crianças. Muitos de nós, irmãos, talvez participamos de outras religiões pagãs antes de vir para o Senhor. E provavelmente nesse ambiente nada aconteceu na nossa vida. Mas quando nós ouvimos falar de Jesus, quando nós damos um passo para sair para fora, para Ele se revelar para nós, glória a Deus, algo começou a acontecer. Então o ambiente que era desfavorável se torna favorável. Aleluia. O ambiente que não oferecia nada, nós começamos a viver o favor de Deus, a graça de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, Colossenses 1,13, vai dizer assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele reconciliou, deixa eu me achar aqui que eu me perdi aqui, irmãos. Estavam separados de Deus, eram inimigos por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Amém? Aleluia. Irmãos, antes era algo impossível. No ambiente das trevas, no ambiente longe da luz, Deus fazer alguma coisa por nós. Irmãos, não digo impossível no intuito de falar assim: se Deus quiser ir lá e fazer algo na vida de alguém, sim, Deus pode. Mas é impossível nós desfrutarmos daquilo que Deus tem, do propósito que Deus tem na nossa vida, se nós não fôssemos transportados para esse reino glorioso de Jesus. E o Senhor um dia nos chamou para fora. Parece que quando nós entramos numa igreja, ou entramos num culto no lar, ou numa célula, ou numa casa de recuperação, assim como eu, ou muitos, quando entram até numa prisão, é como se estivessem entrando, e na verdade Deus está retirando, nos retirando do lugar onde nós estávamos acostumados a viver, do lugar onde nós estávamos acostumados com tudo que acontecia. E quando você entra dentro da igreja, em qualquer lugar desse, você não está entrando, na verdade você está saindo do lugar que você estava acostumado a viver. Irmãos, é necessário fé para isso. É necessário um passo de fé para isso. Só quem esteve um dia lá fora, nesse mundão aí perdido, sabe
que o passo de fé para se entrar dentro de uma igreja e ouvir a palavra de Deus, ele é muito grande. É verdade. Mas eu tenho certeza que assim como eu, para dar esse passo, alguém teve que falar comigo. E quando alguém falou comigo, não era uma pessoa de autoridade, de posição, de cargo. Quem falou comigo não foi os bens materiais que eu poderia usufruir. Quem falou comigo não foi nada que essa terra possa me apresentar, mas foi uma voz diferente. Quem falou comigo foi algo que eu nunca ouvi antes. Quem me convenceu não foi as palavras humanamente faladas, mas quem me convenceu foi o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem mudou a minha e a sua história e transformou todo o nosso choro em alegria. Assim eu creio que você é uma pessoa alegre. Amém? Gostei de dar glória. Ô, glória! É isso aí. Deus espera a resposta, irmãos. Amém? Deus espera respostas à sua palavra. Aleluia. Eu vou dizer algo aqui que o Espírito está me dizendo, está me comunicando. Irmãos, Deus espera uma resposta minha e sua referente à palavra dele. Quando ele falou com Abraão, ele esperava uma resposta. Quando ele falou lá na criação, como ele disse, para as coisas serem criadas, ele esperava uma resposta. Quando a palavra de Deus fala, irmãos, ela espera uma resposta. Aleluia! Amém? Aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Irmãos, continuando, e quando a gente chega na igreja, eu não imaginava que eu ia um dia estar aqui pregando a palavra. Eu não imaginava que eu ia poder tocar alguma coisa. Eu não imaginava que eu ia usufruir dessa graça de Deus. Eu não imaginava que Deus ia me usar como uma ferramenta. Amém? E assim como ele disse para Paulo, eu continuo na convicção que o plano dele para a minha vida é perfeito. E se um dia falar assim, William, eu não quero te usar para nada, eu quero que você sente, eu quero que você fique aí tranquilo, porque a minha graça te basta. Glória a Deus por isso, porque a graça do Senhor realmente nos basta. Aleluia! Porque se a graça dele é tudo que eu preciso, você precisa, eu posso usufruir dela, menos trabalho para mim. Amém? Eu só vou usufruir dessa graça. Irmãos, quando a gente entende que tem um propósito de salvação na minha e na sua vida, assim como Abraão se alegrou sem ver Jesus, nós devemos nos alegrar todos os dias, de saber que nós vamos passar a eternidade com um Deus que nos ama. Não importa se eu vou ter um cargo ministerial, não importa se eu vou ser um empresário bem sucedido, não importa se Deus vai me usar, se não vai usar, não importa onde eu vou chegar, não importa qual vai ser o processo, o mais importante é que eu vou estar lá. Aleluia! Isso já é o que tem que me motivar, que tem que me alegrar. Só que tem um pequeno detalhe. Como eu disse, o nosso Deus é um Deus de comunhão. Ele gosta de relacionamento. Ele se relacionava com Eva e com Adão. Ele se relacionava com Abraão. Ele se relacionou com Paulo. Foi através do relacionamento. Assim como eu e você temos através do Espírito Santo que ele falava com Paulo. Nós temos que priorizar, irmãos, os pequenos momentos que nós temos com o Senhor de relacionamento. Muitas pessoas querem ter uma eternidade de intimidade com o Senhor, mas não tem 5 minutos de intimidade com Ele aqui. Muitas pessoas querem usufruir, querem receber galardões. É maravilhoso falar de tudo isso que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem muitas coisas para derramar na nossa vida nesse mês, coisas que vão nos alegrar, vão nos motivar, vão nos impulsionar, nos colocar para cima. Aleluia! Mas nós só vamos descobrir no processo da intimidade com Ele, no processo da comunicação com Ele, de falar com Ele, de ouvir Ele, de se posicionar por Ele, de sair da onde Ele está mandando para sair, de entrar para onde Ele está mandando entrar, acreditar que tem algo preparado, que Ele está te levando para algum lugar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos correr aqui, senão eu não vou conseguir concluir, amém? E ele fala assim, ó: deixe a tua parentela. Irmãos, vou dizer algo para você aqui, que é um ponto assim,
cristãos. Nós acabamos de ler lá em João, de que benditas seriam todas as famílias em Jesus, em Abraão. E Jesus creu, e Abraão creu que aconteceria. Ele creu que Jesus viria, ele viu Jesus, ele viu a promessa. Amém? Nós vemos que quando Deus fala para Abraão, ele fala: benditas serão em tu todas as famílias da terra. Então essa é a promessa. O propósito de Deus, por que a igreja fala tanto de família? Porque a família é um projeto de Deus. Glória a Deus. E quando Deus fala para Abraão, sai da sua parentela. Quando a gente lê Mateus 19:5, ele fala o quê? Deixará o homem, sua parentela, se juntará a sua mulher, né? Os dois se tornarão um, constituirão família. Quando Deus fala para Abraão sair de perto da parentela, fala assim: Abraão, é o seguinte, até aqui você está usufruindo que a sua família, a família do seu pai, da sua mãe, os posteriores, seus avós, e toda uma descendência atrás de você, estipulou, viveu, fez, te ensinou, mas eu estou te chamando para algo novo. Sai da sua parentela. Ele está falando assim: Abraão, você precisa ter autonomia daqui para frente. Você precisa se posicionar e tomar as suas próprias decisões daqui para frente. Não é o que o seu pai e a sua mãe vai falar mais, é o que eu vou falar com você, que você vai fazer, e a sua família vai usufruir daqui. Irmãos, assim como eu sei que muitos aqui não têm os seus pais cristãos, não vieram de uma família cristã, seus antepassados não eram cristãos. Você precisa se desprender disso daí. Se você não se desprender das raízes, se você realmente não se converter para o novo que Jesus tem para nossas vidas, você nunca vai se usufruir da promessa. Você precisa sair de perto. O sacerdote do lar é o homem, a mulher é a coluna. Não fala que a sogra tem que palpitar, não fala que a mãe tem que palpitar. A partir daquele momento, é uma família, é um só. Não tem como pegar um pedaço de carne que é picanha, você pegar lá o joelho e tentar juntar com a picanha. Uma coisa é uma e outra é outra. Se marido e mulher é uma carne, sogra, mãe, vó, tia, não faz parte dessa carne. Aleluia, não sei nem porque eu estou falando isso, mas já falei. E ele fala assim: deixa a casa do seu pai. Ele está falando assim: deixa essa estrutura, deixa o lugar de segurança do papai, da mamãe, e vai viver sua vida, mano. Que eu tenho algo para você. Irmãos, a nossa segurança, como eu já disse, não pode estar fundamentada em homens. A nossa segurança, ela não pode estar pautada em coisas que nós estamos vendo, no nosso dinheiro, na nossa conta, naquilo que as pessoas vão nos oferecer, ou naquilo que nós vemos que elas têm para nos oferecer. Quando o Senhor chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da casa do seu pai. Imagina Abraão falou assim: você na casa do meu pai vai fazer o quê? Salmo 121 diz: eu levo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu é o seu socorro, irmãos. Não vai vir do papai, não vai vir da mamãe. Me desculpa falar dessa forma, mas é para a gente ter um entendimento de que quando Paulo também fala: olha, acabou o tempo de ficar tomando leitinho, eu tenho suprimento, eu tenho um alimento agora para vocês que é poderoso. E a alegria, irmãos, que provém do Senhor é algo poderoso, ela é a nossa força. Então está no tempo de nos alimentarmos realmente daquilo que Deus tem, para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Aí deu alguma coisa errada. Ah, papai. Não estou falando do papai Deus. Se for chorar para Deus, não está bom. Mas ele vai chorar para o papai, vai buscar aquela estrutura ainda da casa do pai, vai se refugiar na casa da mamãe. Irmãos, para com isso. Deus nos chamou para viver algo grande. Deus nos chamou para viver uma estrutura de família, como realmente um sacerdote, uma coluna no lar, a esposa, entendendo que Ele está nos conduzindo para algo. Agora diz para mim: a família de Abraão, os antepassados usufruíram do que Abraão usufruiu? Não. Então tem coisas que eu e você não estamos usufruindo, que infelizmente nossos avós não
vão usufruir. Os nossos antepassados vão viver coisas que Deus tem para mim e para você. O propósito que Deus tem para mim e para você. Irmãos, é algo maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Tem algumas pessoas que lêem assim: maldito o homem que confia no outro homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está falando assim: maldito o homem que confia no homem. Então muitas vezes a nossa confiança pode estar em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito, não bendito. E a Bíblia está dizendo o quê? Que Abraão foi chamado para a sua descendência ser bendito. Todas as famílias serem abençoadas e benditas, e não malditas. Então, enquanto nós continuarmos confiando em nós mesmos, continuarmos confiando na força do nosso braço, a gente não vai usufruir, irmãos. A gente não vai viver o que Deus tem. Mas quando nós vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida e confiamos que Ele tem um propósito, o processo pouco importa. A gente só vai. O dinheiro vai dar? Não sei. A gente vai conseguir? Não sei. Será que a igreja vai crescer? Não sei. Se Deus falou que Ele vai realizar algo, Ele vai. Quando chega no versículo 3, 2 e 3, né? Que Deus começa a falar sobre as promessas com Abraão. Ele diz: eu te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Irmãos, eu não sei se você tem a percepção de tudo que Deus já fez na sua vida. Às vezes para mim é até difícil às vezes falar das coisas que Deus já fez na minha vida, porque às vezes eu me emociono, choro. Eu pretendo não fazer isso hoje. Mas, se a gente olhar lá atrás, coisas que Deus falou que ia fazer, e Ele realmente fez, e também coisas que Ele disse que faria, mas ainda Ele não fez, irmãos, para mim isso não importa. Sabe por que não importa? Porque eu sei para onde eu estou indo. Isso já é motivo de alegria. A gente deveria se alegrar, irmãos, toda vez que a gente chega aqui neste lugar e render glórias ao Senhor, louvores ao Senhor, pular na presença do Senhor, responder a palavra quando está sendo ministrada. Glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos num processo, e não importa como foi ministrado pelo pregador do culto profético, as marcas, as feridas do processo, porque o propósito ele é muito maior do que tudo isso que nós podemos viver aqui. Talvez a casa que você tanto sonha pode ser algo grandioso, e glória a Deus que você viva isso, mas é só parte do processo. Talvez os momentos que você teve de comunhão com o Senhor, você pode sentir palpavelmente a presença do Espírito na sua vida, é algo grandioso, mas é só parte do processo. Todas as bênçãos, todas as portas que se abriram na sua vida, glória a Deus por isso. Momentos de alegria, de felicidade. Ontem o pastor recebeu a notícia que vai ser vovô, glória a Deus. Aleluia. É um momento de alegria, irmãos. Irmãos, é uma família bendita, uma descendência lá de Abraão. É uma família abençoada, que continua sendo abençoada agora por uma criança. É momento de alegria. Eu acredito que o pastor ficou feliz, a pastora ficou muito feliz. Mas, irmãos, é só parte do processo. O carro que você vai conseguir conquistar, porque eu creio que você vai comprar esse carro que você tanto sonha, é parte do processo. Pregar para as nações, ver pessoas sendo curadas, ver o Senhor operar milagres através da sua vida, porque eu creio que pessoas aqui vão viver tudo isso. É só parte do processo, irmãos. Aleluia. O próprio Jesus,
Quando ele nasceu, irmãos, ele não nasceu pronto. O próprio Jesus teve que crescer em graça e sabedoria. Aleluia. O próprio Jesus estudou sobre a lei. O próprio Jesus se colocou à disposição de fazer coisas nessa terra durante um processo. Então, irmãos, o processo é só parte de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas uma coisa é certa, como nós iniciamos a ministração dessa palavra lendo hoje, eu vou ler de novo, João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. Aleluia. Irmão, talvez você não esteja vendo o dia glorioso do Senhor. Talvez você não esteja vendo o dia de amanhã, o que Deus vai fazer amanhã. Mas como eu disse, se você se alegrar hoje, talvez a estação que você esteja vivendo na sua vida, ela pode mudar. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés.